Olá, meu nome é Luciana Bamonte da Silva e vou apresentar o artigo científico intitulado Espaço Público e Qualidade de Vida na Metrópole Contemporânea, primeira sistematização a partir da experiência de uma disciplina, artigo submetido no eixo temático Epistemologias do Sul e Abordagens Decoloniais, no evento Terceiro Latin American Symposium City Architecture and Sustainability. Ah, uma breve nota sobre a minha pessoa. Eu sou docente, atualmente sou docente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu, e esse artigo é resultado da disciplina de mesmo nome, do título do artigo, da disciplina que eu ministrei esse semestre, no primeiro semestre de 2026, no PPG, lá da São Judas. E eu também sou discente do curso de especialização em docência no ensino superior no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo. Então é uma dupla trajetória que eu tenho traçado e que tem determinado também o modo como se estrutura o pensamento desse artigo. A apresentação ela vai ser dividida em três partes, que serão breves. Eu vou primeiramente apresentar o resumo gráfico da pesquisa, que eu acho que deixa bem claro como que foi essa estruturação dessa disciplina. Vou apresentar brevemente como que foi organizado o plano de aulas e a terceira parte da apresentação vai consistir numa curadoria que foi feita em relação aos conceitos que foram discutidos na disciplina. Pois bem, então, conforme esse resumo gráfico, a gente pode perceber que há um núcleo conceitual que foi definido como rizoma. E aí a gente tem a filosofia do rizoma, expressa na obra de Deleuze e Guattari, né, filósofos franceses, como a base da disciplina. E a partir dessa base germinal, assim, como que orbitaram diferentes temas e campos de conhecimento, tal qual geologia e meio ambiente, arquitetura e urbanismo, sociologia, economia e política, e saúde e ciências sociais. Ora, essa grade conceitual se deu a partir de fundamentos pedagógicos e filosóficos, daí a importância também da minha discência no curso de docência no Instituto Federal e o embasamento desses fundamentos pedagógicos e filosóficos sendo colocados de maneira bastante organizada a partir de grupos de pesquisa, em especial o STED-BR, grupo do professor Demerval Saviani, pessoal da Unicamp, que se fundamenta numa base de uma pedagogia histórico-crítica, base essa que é comum com a psicologia histórico-cultural e também faz pontes importantes com a pedagogia, com as perspectivas decoloniais. Ah, procuramos ao longo da disciplina estabelecer um caráter de cronologia para as referências, para os principais referenciais teóricos, os clássicos que o professor Demerval Saviani tanto argumenta em prol de uma pedagogia da transformação, certo? Dos problemas do mundo, dos problemas sociais. Então a gente poderia falar de clássicos antigos, como Marx, Nietzsche, Freud, clássicos contemporâneos, como textos que estão localizados ali na segunda metade do século XX, principalmente, e uma produção recente, mas que também pode ser entendida como textos clássicos aí, diversos autores aí do século XXI que produzem já no século XXI, como Luiz Antônio Simas, Ailton Krenak, Carla Coutirene, entre outros, são aí autores que vão dar um insumo contemporâneo de textos que podem ser considerados clássicos. E aí a gente tem algumas articulações que foram realizadas, articulações explícitas, né? A relação do trabalho humano, que transforma a natureza, forma o espaço urbano e suas tipologias, e impacta na qualidade de vida do espaço público, também como articulações implícitas, né? Discussões mais subjacentes ali que foram sendo traçadas a partir de uma
uma discussão comparativa entre os diferentes autores, em especial a escola da FAUSP, com Otília Arantes e Eugênio Queiroga, e dois pensadores da FAUSP, que determinaram um debate muito interessante nessa disciplina. Ok? Então, esse é o resumo gráfico do artigo. Logo no começo do artigo é apresentado o plano de aulas, como se realizou. Ele foi se realizando ao longo da disciplina, a partir de uma ementa que havia já registrada na CAPES, ok? E uma bibliografia existente que foi analisada e foi aproveitada parcialmente, e também procurei trazer autores que estão aí na construção do meu pensamento enquanto pesquisador. Então, estamos falando aqui de 10 aulas, na verdade foram 13 aulas, mas houve uma escolha curatorial, metodológica de fechar em 10, ok? E sem nenhum prejuízo para o que foram as 13 ou para o que se descreverá como as 10. E então a primeira aula foi uma rodada de apresentações, mas onde já se discutiu a formação de um grupo social e um grupo mais específico, que é um grupo de pesquisa, um grupo científico. Isso foi colocado conscientemente para que os discentes pudessem também pensar a partir de referenciais teóricos que discutem o campo científico, discutem grupos sociais, como Bourdieu, Latour, e também artigos mais recentes, como Filiatiol, que discutem o papel das universidades para que se alcance os objetivos aí de desenvolvimento sustentável, aí, Agenda de 2030. Então, nessa rodada de apresentação, foram, é, foi um momento de fazer um raporte, por assim dizer, né? Um quebra-gelo, um acordo pedagógico inicial com o grupo, com os discentes e as discentes, e também trazer para questões de entrevista semi-estruturada, pois essa rodada de apresentações foi baseada em tópicos, para as pessoas terem algumas âncoras para poderem falar de si mesmas, das suas pesquisas, da sua biografia, da sua atuação profissional, certo? Então esse par e passo vai sendo discutido durante o artigo como foram as aulas. Na segunda aula, eu já coloco a questão do espaço público como problema de pesquisa, e aí eu relaciono o problema com problemata, como uma ciência menor, nos termos do que Deleuze e Guattari, ali em Mil Platôs, a obra seminal aí, que eu entendo ser da estruturação do meu próprio pensamento. Problemata a ciência menor em oposição a uma ciência maior, um teorema, e toda a discussão que se faz aí dos aparelhos de captura, das máquinas de guerra, na obra de Deleuze e Guattari, entre outras formações sociais. E aí colocamos o Davi Manjan, um urbanista francês contemporâneo, como uma espécie de antítese à filosofia do Rizoma, um autor bastante pragmático e que fala de um urbanismo de res do chão, mas aí uma escola francesa operando já, então trazendo também esse olhar e para uma consciência crítica aí de quais são as formações culturais e das obras, e de onde elas se realizam, de onde se dão seus lugares de fala e para onde. Falando em epistemologias do Sul, então é importante que a gente tenha um entendimento do que é todo esse arcabouço teórico europeu. E o que seria o nosso arcabouço teórico aqui, enquanto países da América Latina, do dito sul global, ok? Então vai se desenvolvendo esse tear, por assim dizer. Na terceira aula, espaço público com política, da mesma forma, trago autores clássicos, como Milton Santos, para discutir aí uma política do território, dos sistemas superiores e inferiores, das verticalidades, das horizontalidades, mas também Luiz Antônio Simas, historiador querido, contemporâneo, e que fala muito de uma realidade de rua, de cultura popular, de arte popular, de samba, de jogo do bicho, e de muita coisa que a gente produz aí enquanto cultura brasileira e que a gente tem que aprender a valorizar. Então, essa política é uma política orientada aí a partir de alguns autores que eu escolhi, contra-hegemônicos, e daí que a questão política vai permeando todo o debate a partir de então, tornando consciente, então,
essas propostas de lente para a gente discutir o que seria o espaço público de uma maneira mais alargada. Então, foi se desenvolvendo, foi se modelando o que seria essa disciplina como um laboratório de pesquisa. A aula 4, a natureza no espaço público, eu trago todo o repertório que eu desenvolvi antes de começar na docência, até a minha etapa de pós-doutorado. Então, daí que o Silva 2020, Silva 2024 foram palestras e artigos que eu escrevi e condensei finalmente. Desde 2024, eu tinha algumas apresentações sobre soluções baseadas na natureza, infraestruturas verdes, azuis e cinzas combinadas, pensamentos que estavam ali colocados já na forma de apresentação de trabalhos, mas que não tinham ainda sido redigidos propriamente. Então foi um ganho nesse artigo conseguir conduzir dessa forma essa sistematização de dados. Aula 5, Dimensões Públicas do Espaço Contemporâneo, o carro-chefe foi a obra do Queiroga, Eugênio Fernandes Queiroga, em especial sua tese de livre docência, apresentada em 2012 na FAUSP, e Queiroga, então, advogando pela vitalidade do espaço público. Aula 6, Morfologia Urbana, coloquei em especial autores da Escola Contemporânea de Morfologia Urbana Portuguesa, autores que me são muito caros e todo o instrumental que a morfologia urbana traz para a análise do espaço público é imprescindível para que a gente possa entender aí o que, que é de fato a materialidade desse espaço público no que diz respeito à nossa formação em arquitetura e urbanismo e qual é o nosso diferencial enquanto pesquisadores, pesquisadoras, para olhar o território e para analisar o que é a síntese desse território, por assim dizer. Daí que as evidências da forma urbana são os que, em sumo, que nos interessam aí para entender os processos sociais que resultam nessa forma, certo? Aula 7, espaços públicos informais comunitários, justamente, então, formas já pouco palatáveis, por assim dizer, de ocupações irregulares a favelas, e aí também territórios aí de periferia ou de subúrbio, e a obra de Alessandro Tessari e da Gisele Rodrigues, então, são dois trabalhos importantes de pesquisadores que estão aí pensando tanto as favelas do Rio de Janeiro como os territórios negros de São Paulo, certo? Tessari, respectivamente Tessari, Alessandro Tessari e Gisele Rodrigues aí, que estão pensando aí os territórios informais e comunitários. E toda essa questão da comunidade, sociedade e comunidade, também são aspectos aí de um debate sociológico, por assim dizer, que também que une num diálogo autores importantes como Bell Hooks e Zygmunt Bauman, por exemplo, autores que discutem diretamente o que seria a comunidade na contemporaneidade, e tudo isso pensado também em relação à forma urbana. Aula 8, a ideologia do espaço público, o texto de Otília Arantes, então, foi o carro-chefe dessa disciplina, o grande clássico localizado aí entre toda a bibliografia que a gente pesquisou. O texto da Otília Arantes, ele aparece aí como um texto seminal, lá em 1993, no início da abertura democrática do Brasil, ali, o neoliberalismo pegando fogo, a doutrina neoliberal sendo aplicada aí junto com o processo de abertura democrática, aqui no nosso caso, certo? Então a ideologia do espaço público vem aí como um texto bastante pesado e denso, no sentido da reflexão que ele propõe e todos os autores que mobiliza. E aí também foi bom também que o pessoal teve tempo para ler, porque é um texto um pouco mais longo. E a questão das leituras e o tempo que se tem de leitura efetivo é uma dificuldade que a gente tem que levar em conta aí ao planejar esse tipo de curso, ok? Aula 9, estruturação urbana. Eu trago um texto que é um artigo de 2023, em coautoria com a professora Ana Paula Cury, em que a gente discute o que é essa estruturação infra e intraurbana. Uma estruturação que se dá nos termos de uma materialidade infraestrutural, mas também de uma organização social. E aí a gente tem autores como Flávio Vilaça, que vai falar da segregação socioespacial,
e outros, como Norman Gal, por exemplo, que vai falar da estruturação urbana multinível, pensando desde o distrito, passando pela metrópole, chegando até a escala da federação, o que é a estrutura administrativa que organiza propriamente aí não só a forma urbana, mas o orçamento, os investimentos e a forma como se dão aí ao conjunto das direções efetivas aí que mobilizam o trabalho humano de toda uma sociedade, ok? E aí, finalmente, a aula 10 tratando especificamente de qualidade de vida, que não era um tema que eu estava habituado, então coloquei lá no fim ali também, para ter mais tempo para poder pensar o que seria esse tema. O trabalho principal é uma tese de doutorado do Macria, autor australiano, tese de 2007, que une e articula critérios objetivos e subjetivos na avaliação do ambiente urbano relativo à qualidade de vida. E aí a gente teve uma rodada de apresentação de artigos, em que os discentes, cada um teve um artigo escolhido relativo ao tema de qualidade de vida e fez uma apresentação para a turma. Então foi uma aula muito rica aí de troca de experiências a respeito desse tema bastante polissêmico relativo à qualidade de vida. Ok? Então essa seria a segunda parte da apresentação. Já avançamos com 10 minutos. E agora eu me permito fazer uma, um- uma síntese, uma espécie de resumo da ópera, do que foi a disciplina em termos de conceitos, de discussão de conceitos. Já fizemos um pouco isso agora, discutindo o que é o plano de aulas, mas a gente retoma isso de uma forma mais visual agora e semiótica, por assim dizer, com a ajuda do notebook LM, né, essa inteligência artificial que preparou a partir de uma série de prompts ali essa apresentação a partir de tudo que foi discutido e redigido no artigo que estamos aqui apresentando. Então, espaço público e qualidade de vida, uma cartografia teórica da metrópole contemporânea, síntese visual de referenciais teóricos, da morfologia decolonial aos indicadores de bem-estar urbano. Ora, o espaço público não é um objeto estático, é um problema de pesquisa em constante errância, de fato. E aí a gente tem aqui um ótimo esquema do que o Deleuze e o Guattari colocam como estrutura arborescente e estrutura rizomática, né? Como que se dá a questão de todo o estruturalismo na sociologia, na escola de sociologia ali na primeira metade do século XX e a proposta que eles fazem aí de um modelo que tem essa forma já bastante fractal, por assim dizer, onde há articulações não lineares, proliferações teóricas. A questão de proliferações foi um- uma figura conceitual que eu iniciei a disciplina trazendo bastante isso para a turma. O que, que é essa profusão de textos que se coloca, principalmente na nossa época de internet, em que tudo a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de informações, de PDF, sobretudo, mas também de YouTube, de tudo que a gente tem de podcast. Como que a gente organiza esse manancial de informações, de proliferações teóricas? E aí eu entendo que a filosofia do rizoma é uma forma da gente pensar aí platôs, de pular de um platô a outro e de construir um texto e um pensamento a partir dessa ideia, dessa figura conceitual aí que é o rizoma. E aí a gente trouxe a questão do depois dos mil platôs viram as mil e uma noites. Então é trazer essa questão lúdica também, né? Essa coletânea de contos árabes aí da Sherazade que para sobreviver a um sultão autoritário e cruel, uma figura saturnina. Ela contava histórias encantadoras e ela ia assim salvando não só sua própria vida, como a de outras mulheres também. Então são narrativas que se conectam e ramificam infinitamente aí para sobreviver e não só sobreviver para a gente viver também e se encantar. Não basta só resistir, é preciso fazer festa, é preciso celebrar a vida. Então não é só o encantamento aí como uma questão ilusória, mas o encantamento para a vida como um reencantamento frente
aos processos sociais trucidantes, predatórios e bastante cruéis aí que a gente, enquanto espécie Homo sapiens, pratica, não só em nós mesmos, mas em toda a natureza aí, nesse caso a primeira natureza, tá bem? Justamente, então, a partir de uma perspectiva pedagógica, né, pensar conscientemente e não em função de uma neutralidade que não existe, mas tendo como objetivo a emancipação do pensamento, tá, gente? Então aí uma abordagem decolonial e insurgente, pensar a partir do encantamento do território brasileiro, aí, então aí autores como Ailton Krenak, Carla Cutirene, Luiz Antônio Simas e Milton Santos são autores que nos trazem essa autodeterminação, ok? A gente tem a psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica como dois pratos aí de uma balança aí de materialismo histórico embasado na educação, nos processos de educação pedagógicos, ok? E aí autores como Paulo Freire, Demerval Saviani, Vygotsky, Leontiev são muito importantes para pensar a formação social da mente, da coletividade dessa mente, da individualidade e da coletividade aí dos processos de significação e de sentido culturais. E a materialidade histórica, né, deixando em evidente as relações de trabalho e mais-valia que estão implícitas, né, passam por ideologias aí que escamoteiam muitas vezes os processos capitalistas e coloniais, e a colonialidade como uma face obscura da modernidade. Bem, daí que a gente tem os vários eixos, né, que já foram discutidos no resumo, gráfico ali no começo, onde cada linha representa uma força transversal que molda o território urbano, né? Então, são inúmeros temas pelos quais, inúmeras lentes, né? O palimpsesto, o caleidoscópio, pelo qual a gente pode entender o espaço público e o território urbano. Queiroga, por exemplo, vai falar de esfera pública. E aí chega uma hora que parece que ele fala das sete esferas do dragão, Dragon Ball Z, de tantas esferas que ele encontra para falar, do espaço público, esfera comunitária, espaço público estrito sensu, lato sensu, etc. Tá? Mas aí que tem vários. Então, quer dizer, se eu vou pela questão de práticas pedagógicas, é uma forma de entender, assim, e as relações sociais que estão disso. Se eu vou para a questão da morfologia urbana, já é uma outra abordagem que a gente está pensando, mas há intersecções entre umas e outras. A gente tem estações aí que fazem dá para fazer baldeação, por assim dizer, esse mapa do metrô aqui dos eixos discutidos. Daí que a gente pode pensar a política do espaço como a disputa entre a hegemonia do capital transnacional e a sobrevivência das identidades locais. Está certa essa proposta aqui do notebook LM. E aí os clássicos, né, trazendo essa questão do fetichismo da mercadoria na obra do Marx, o mal-estar na civilização na obra do Freud, e o texto do Baudrillard ali, o fim do social e o surgimento das massas, como um texto bastante sério texto muito tenso, né, que fala da questão do terrorismo como uma contrapartida aí ao que seria essa sociedade de massas. E essa questão do terrorismo, ela surgiu em alguns momentos da discussão de uma forma orgânica, não orientada, mas justamente porque é uma contraparte que a gente tem aí, e a gente percebe tanto nos processos de guerra explícita, como a gente vê hoje, em 2026, certo? Não preciso, tô falando nenhum segredo aqui, como os processos de terrorismo também, e também de terrorismo poético, né? Não só o terrorismo das vias de fato, dos homens-bomba, e etc., mas também um terrorismo poético aí, que se dá na pichação, e um outro viés que a gente pode pensar também para essas ações aí insurgentes, tá bem? Então foi toda uma discussão que foi se dando aí de diversas maneiras durante a disciplina. E aí um grande duelo teórico, né? O declínio e vitalidade do espaço público e Otílio Arantes e Eugênio Fernandes Queiroga, dois professores aí da FAUSP, de gerações diferentes,
mas que advogam por pontos polarizados aí do debate, se há vitalidade ou se há esvaziamento do espaço público, a partir do texto seminal do Richard Sennett, Declínio do Homem Público, ambos utilizando o Jürgen Habermas e a Hannah Arendt aí como dois filósofos para pensar o espaço público, a esfera pública. Interessantemente, que são autores que o Queiroga não cita o Tiradentes, por exemplo. O Tiradentes veio antes, não teria obrigação de citar o Queiroga, mas é um debate que está subjacente ali, porque ele não se evidencia principalmente na tese de livre docência do Queiroga, ok? Mas foi muito interessante, então, discutir esses autores. Aqui foi um diagrama, uma adaptação aqui de um diagrama do Morceiro, um autor ali que discute os processos econômicos aí do Brasil numa janela temporal de 2000 a 2020, 2 décadas, e que pode ser pensado como um vetor do antropoceno brasileiro, onde se dá uma mudança da matriz econômica que seria mais baseada num equilíbrio entre indústria de alta tecnologia, ali no início dos anos 2000, um equilíbrio entre o que são os processos extrativistas de mineração e de agropecuária, em relação ao que seria uma indústria de transformação e uma indústria de alta tecnologia de valor agregado, ali mais ou menos meio a meio, nos inícios dos anos 2000, e como esse processo ele muda drasticamente aí nessas 2 décadas, com um aumento uma aceleração dos processos extrativistas, somando 49%, com redução das vagas de emprego, enquanto que a indústria de alta tecnologia cai de 12% para 2%. A indústria de transformação fica estagnada em 10%, 10,5%, mas mantém a taxa de emprego. Então a gente vê aí como que se dá uma transformação drástica do ecossistema, da exploração tanto de escudos cristalinos, principalmente em relação a minérios, aí estamos falando aí então de processos geológicos de longa data, da natureza primeira para a natureza segunda, que é do trabalho humano, certo? O que é muito lento, porque é muito lento para se formar o solo, é muito rápido para se extrair o solo e não se repõe. E também nas bacias sedimentares aí, processo de extração de petróleo e gás, certo? E o que se dá dos processos econômicos em função dessa matriz a partir da transformação da natureza, certo? Então a gente está falando aí de um capitalismo rentista, desde a obra do Raimundo Faoro, lá em 58, Os Donos do Poder. Como que se dá essa questão aí das perdas e ganhos? E aí que a gente vai tirando reiteradamente que o lucro é privatizado e o prejuízo ele é socializado, tá? Grosso modo, a gente vai chegando um pouco nessa equação aí, quem ganha e quem perde. Poucos ganham e todos perdem. É assim que está sendo. No antropoceno e nessa panarquia, né, que é o modelo ecológico que a gente discute aí, discutiu também a partir da obra do Crawford Stanley Hawley, ecologista canadense. E aí a gente tem então o Holoceno como primeira natureza, justamente o tempo lento. Aqui é uma passagem dos caçadores-coletores sambaquis dos povos originários, né, que passaram milênios aqui sem causar grande tumulto na superfície do planeta, enquanto que a sociedade capitalista, moderna, contemporânea, causa bastante tumulto na segunda natureza, né, do trabalho humano, e o que a gente está fazendo no mundo em relação ao antropoceno, à panarquia e principalmente as mudanças climáticas, aí que é uma crise generalizada que pode resultar aí no colapso da sociedade. Conforme de Gerald Darmody, historiador inglês, traz aí para gente o sucesso ou o colapso são dois caminhos que a gente vai ter aí para frente aos desafios que estão se colocando na contemporaneidade. Ora, então a gente tem, a partir de um pensamento mais voltado para
para a morfologia urbana, a sistematização da forma, para um pensamento que une morfologia urbana e sociologia, a estruturação urbana, né? Então vem a questão administrativa aí, é muito importante. E aí a gente está falando de processos de governança, processos sociais, não só de evidências materiais, tá? É um binômio, é uma relação que ela pode ser pensada sob múltiplas perspectivas. Um enraizamento informal, certos padrões de forma que se dão aí em grande parte do território, as grandes periferias, né, que estão conformando aí boa parte aí das cidades contemporâneas aí nesse mundo que está se tornando cada vez mais urbano e cada vez menos rural, e um urbanismo de rotas aí, como para a gente pensar qual é a nossa parte, como que a gente pode atuar aí para transformar o espaço urbano, principalmente de um viés da arquitetura e do urbanismo, tá bem? Mas embasado aí em todo esse entendimento social. Aqui a gente está falando então justamente como que a gente faz para pensar a qualidade de vida nesse quadro, frente a esse quadro, como pensar a qualidade de vida e como relacionar dimensões objetivas que têm raízes ali tanto na ciência da saúde como também na estatística e nas ciências sociais, são duas áreas que discutem desde a década de 70, pelo menos, aí, esse tema da qualidade de vida de formas diferentes, e aí também avaliações subjetivas, né? Como que se dão aí os processos de psicometria e de percepção do território e dos processos que se dão nele. Então foi a discussão que se deu a partir de vários artigos e da obra do Macri, aí, com uma tese de doutorado bastante robusta, mas também muito hermética. Texto que não aparece nesse artigo, mas que se contrapõe bem a essa tese do Macri, é o pensamento do Matteo Carmona, é, urbanista inglês, que discute aí a vitalidade do espaço público, principalmente nos termos aí de Londres, das cidades inglesas, e ele é um autor muito importante que vai reteorizar o espaço público urbano. E um autor muito inteligível e muito de fácil entendimento, diferente do Macria. Então, já chegando ao final da apresentação, aqui são os artigos que foram discutidos, e como eles tratam mais de aspectos objetivos ou subjetivos, há um gradiente aqui que coloca para a gente essa questão muito importante. E justamente a polissemia da qualidade de vida exige cautela metodológica para evitar que indicadores importados atuem como manipulação populacional. Os perigos da sociologia europeia aí como ferramenta de controle e manipulação populacional. Então aí que o debate decolonial se coloca de maneira bastante sofisticada até para a gente ter um olhar tanto de aproveitamento como de crítica ao que é essa sociologia europeia principalmente, tudo bem? Então aí a gente chega nesse quadro revisado, tal qual o resumo gráfico aí, do espaço público, da morfologia e da qualidade de vida que se dá a partir de vários eixos, né? Pensar a partir de fundamentos filosóficos, de políticas decoloniais, de uma relação que une morfologia e natureza, e pensando qualidade de vida, pensar o encantamento da vida aí, como de uma boa qualidade de vida, o bem viver. Na obra do Alberto Acosta, por exemplo, economista equatoriano, Bem Viver, na obra do Luiz Antônio Simas, o encantamento com a vida, com o bem viver, frente ao desencantamento da necropolítica, que se dá aí de cima para baixo, os processos de resistência de baixo para cima. O que nos leva a rumo a uma pedagogia da transformação, e a disciplina revela que o espaço público é uma arena de disputa constante entre o colapso e a vitalidade. E o papel estratégico da universidade não é apenas mapear essa crise, mas atuar como um laboratório de conceitos, em especial contra-hegemônicos. Devemos ser capazes de fazer, a partir de cada realidade local, um ponto de partida para a emancipação coletiva. Bom, esse é o pensamento. Agradeço pela atenção e fico à disposição aí pelo canal do e-mail para eventuais dúvidas.
Muito obrigado.